A loucura de Luísa, ela habita todos nós, eu acho. Porque todos nós queremos a perfeição, né? A gente busca o melhorar, a cada dia ir mais além, ir além, né? A gente está buscando isso. Cada um à sua maneira, cada um à sua intensidade, mas todos nós buscamos isso. A loucura da Luísa, ela tomou um pouco conta de mim na época, porque a loucura, ela está aí, a loucura, ela tá ali, ela só tá em todos nós e tá por aí, ela só tá esperando alguém estar vulnerável para abraçar a gente, na verdade. E em doses homeopáticas é muito bom, mas quando toma conta da gente, né, a gente chega a um estágio que a gente perde noção disso tudo. Mas foi a loucura da Luísa que levou ela de volta para ela mesma, na verdade. Porque até ela não perceber que ela estava nessa situação, nesse universo, ela achava que estava tudo bem, né? E esse é o problema. Muitas vezes achar que tá tudo bem. Então, o ápice, o clímax da loucura dela foi o ponto que ela percebeu que não dava mais. E daí já era tarde demais, no caso da Luísa. Mas essa loucura está em todos nós. A imperfeição nasceu de um processo pessoal de amadurecimento, de criar expectativas irreais e utópicas dos objetivos. A vida é imperfeita, nunca chegamos lá, porque quando chegamos lá, muito rapidamente percebemos que tem mais para ser buscado e ainda estamos no quase. E por vezes não aproveitamos nossas próprias conquistas, focando nos próximos passos, próximos objetivos, pensando no que falta para que a vida seja perfeita. Na trama, a personagem Luísa busca a perfeição a todo custo. Passa por cima de todos e para conquistar essa perfeição, até mesmo por cima dela mesma, levando o corpo e a mente à exaustão. Na infância, ela é movida a atender expectativas dos outros, e aí cresce impondo essas mesmas expectativas para si mesma, com objetivos cada vez mais difíceis de serem alcançados. A sua obstinação na busca pela perfeição a impede de perceber que a vida acontece ao seu redor. E é no fundo do poço que finalmente ela se encontra. Finalmente ela se dá conta de que cada momento, cada pequena conquista formava sua própria perfeição. Mas já era tarde, não tinha como voltar atrás. Inicialmente, a parte do audiovisual não existia, né? Então, só que quando a gente foi criando, vivenciando essa história e vendo todas essas artes sendo interligadas, a gente sentiu muito de trazer a parte do audiovisual para a cena, né? Então, a gente buscou o Jean, né, da Brisa Filmes, para integrar a equipe, para a gente fazer um filme, um audiovisual, que comunicasse junto em cena. Mas essa questão de como colocar o audiovisual na cena foi muito interessante, porque a diretora, né, vem das artes cênicas, eu venho das artes cênicas. E essa troca com alguém técnico do audiovisual, ela é diferente. Então, muitas vezes, as intenções são diferentes.
E essa troca, esse debate, a gente consegue chegar num resultado melhor. Então, por exemplo, a diretora queria muito as cenas e a gente pensou no voal, né? Que é um tecido translúcido, um tecido com movimento, que ele iria interagir na cena. E aí, a equipe do audiovisual pensou, bom, isso talvez não vai ser tão interessante para o filme, porque não vai dar para enxergar direito, não vai funcionar. E o resultado é que sempre testando a gente chega lá. Então, o Imperfeição ele se fez de testes, né? E o brilho no olho do Jean, quando ele viu o resultado de ver as cenas no voal translúcido, com luz, com a atriz, com a personagem passando atrás desse quadro em movimento, valeu por tudo, assim, né? Então, eu acho que tem muito isso no Imperfeição, a união dessas artes. E é um desejo que eu tenho há muito tempo de trazer cada vez mais o audiovisual perto das artes de raiz, né? Essas artes de palco, de pé no chão mesmo. Eu acho que o tecnológico, com essa arte orgânica, assim, a gente tem muito a ganhar. E a gente chega lá, a gente ainda vai chegar lá. A imagem não está ali para narrar o que eu estou falando. A imagem, ela está ali para interagir comigo, né? Para interpretar junto comigo. São 3 telas que mostram desde os sentimentos que a personagem tinha, as lembranças de toda a vida dela e os devaneios. Quando eu recebi esse convite para fazer a trilha sonora do Imperfeição, principalmente, foi bem desafiador, mas como eu gosto de desafio, então eu já fui atrás de pesquisar um equipamento onde eu pudesse fazer toda a instrumentação que eu precisava, as escalas para ser utilizadas, as sensações que a gente pode... emoções e sensações que a gente consegue transmitir, né, com a música, né? Então foi desafiador, mas bem agradável. Eu gosto muito de fazer isso. Então Anna Gebler mostrou o roteiro. Aliás, ela contou, porque ela é muito detalhista, e eu acho que esses detalhes que ela me passou numa conversa, eu consegui captar todas as informações de como era a personagem, como ia se passar a história, de entender que a peça tem uma época, a personagem tem uma personalidade. Ela não só tem personalidade, mas existem emoções que ela transmite em cada cena. Uma coisa que eu acho muito massa é isso, é ver a música em movimento, ver a música fazendo sentido para, né, para a peça, ela entrando, fazendo essa junção com a narrativa e tudo mais. Antes disso, a gente já estava praticamente há 1 ano pesquisando. Então, a gente teve esse tempo para buscar, para imergir mesmo, para que a gente conseguisse chegar aos poucos aonde a gente queria chegar. Teve um dia que eu fiz 3 a 4 aulas seguidas, com turmas diferentes. Aquele dia, eu achei que, olha, que eu ia compadecer. Sempre achei bailarina alguém muito incrível, pela dedicação, por onde ela consegue chegar, fazer o corpo dela chegar. É algo inimaginável, é algo que o corpo geralmente não aceita. E mesmo assim, elas vão e ultrapassam isso. E eu me senti assim, como que eu posso dizer? Pequena. Eu me senti não alcançando nem perto do que eu deveria estar. Foi um sentimento ruim pra mim, mas muito bom para a personagem, porque toda a raiva, toda a angústia que eu senti por não conseguir nem chegar ao mínimo do que seria aceitável, foi o que eu utilizei
a favor também da peça. Então todo sentimento bom, mas principalmente o sentimento que me trazia contrastes, né? Vivências diferentes, fosse a raiva, fosse a frustração de não conseguir fazer o giro, de não conseguir alcançar o que a pessoa do lado estava conseguindo fazer, eu usei a favor do que a gente precisava. Mas e existe ego, né? Porque a dança, ela é uma contemplação, ela é um movimento que te eleva. E existe isso, né? Então, quando você se enxerga no espelho e não está vendo o que você vê as outras pessoas fazendo muito bem, você se frustra, você tem o elemento comparação. Não somos perfeitos. E isso dói. Eu acho que a gente aprende ao longo da vida a lidar com isso. A gente se olha no espelho e espera a perfeição. Um filtro do Instagram nos mostra que podemos ser perfeitos. E que perfeição é essa? Mas é ao longo da vida que a gente vai aceitando a imperfeição e transmutando ela a entender que sim, ela é a beleza. Durante o processo de criação mesmo, de laboratório e tudo mais, é um pouco mais difícil porque você está muito imerso. E é porque você não quer desligar, na verdade. Você quer estar imerso nisso, você quer mais e mais. Já dizia Luísa. Então, por isso que é um pouco mais difícil. Mas depois, né, que ela ganha a sua vida e segue, a gente deixa que os momentos mais densos seja também compartilhado com o público, visto de formas diferentes. E aí depois a gente busca, sai, toma um vinho, dá risada, fala do que aconteceu, que não deveria ter acontecido, e vai tentando quebrar mesmo essa energia. Mas ela tá sempre ali. Ela é uma chama. Quando a gente joga álcool, ela queima.